Aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar a mala purana, pureza absoluta. Vendo aqui o passatempo, né? Na punição de Ashwatthama, né? E aí a Juna levou para Draupadi e Draupadi falou: não, ele é filho de um Brahma, não pode fazer isso com ele. E ela continuou explicando, né, por que não podia punir o filho, embora ele fosse assassino de seus próprios filhos, né? Olha só o caráter de Draupadi, né? Ela fala assim: ele, Donacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa, Kripi, não se submeteu ao sati com ele porque tinha um filho. Sati é a cerimônia que a mulher entra no fogo junto com o esposo, né? Isso não é executado mais, mas em outra era existia isso. Então, porque ela tinha um filho, ela não podia fazer isso. Fala assim, ó. A esposa de Donacharya, Kripi, é irmã de Kripacharya. Uma esposa devotada que, de acordo com as escrituras reveladas, é a melhor metade de seu esposo. Uma esposa devotada que, de acordo com as escrituras reveladas, é a melhor metade de seu esposo, é perdoada por abraçar a morte voluntária juntamente com seu esposo, caso não tenha descendentes. Então, se a mulher assim está determinada, ela é perdoada né, se ela não tem descendentes, pessoas que dependem dela. Porém, no caso da esposa de Donacharya, ela não se submeteu a tal provação porque tinha seu filho, o representante de seu esposo. Uma viúva é viúva apenas de nome se há um filho de seu esposo. Olha, uma viúva é apenas de nome se há um filho de seu esposo. Assim, em ambos os casos, Ashwatthama era o representante de Donacharya, motivo pelo qual matar Ashwatthama seria como matar Donacharya. Esse era o argumento de Draupadi contra a morte de Ashwatthama. Então, Draupadi não queria matar de jeito nenhum. Aí ela fala assim, ó pessoa mais afortunada e conhecedora dos princípios religiosos, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Ela está falando aqui para Arjuna, né? Não cause, não é bom que cause pesar para familiares que são sempre respeitados e dignos de adoração. Aqui no significado, um leve insulto a uma família respeitável é suficiente para provocar aflição. Portanto, um homem culto deve sempre ter cuidado ao tratar com familiares dignos de adoração. Então, quando você vê uma família respeitável, tem que ter cuidado com falar com ele. Aí Draupadi continua falando: meu senhor, não faça a esposa de Donacharya chorar como eu. Olha só, a mentalidade de Draupadi. Não faça a esposa de Donacharya, Kripi, né, chorar como eu. Estou aflita pela morte de meus filhos. Ela não precisa chorar constantemente como eu. Então, ela como mulher, como mãe, ela sabia como é duro perder o filho. Embora o assassino do filho dela estava lá, não mata ele não, porque a mãe dele vai sofrer como eu estou sofrendo. Uau, pesado, né? Por ser uma dama bondosa e compassiva, Srimati Draupadi não queria deixar a esposa de Donacharya na mesma situação de não ter filhos. Porque ela perdeu 5 filhos, né? Tanto do ponto de vista do sentimento materno, quanto por causa da respeitável posição ocupada pela esposa de Donacharya. Draupadi deu todos os argumentos possíveis, né, para Arjuna não matar Ashwatthama. Se a ordem real, administrativa, sem restringir nem controlar seus sentidos, ofende a ordem dos Brahmanas e os enfurece, então o fogo desse furor queima todo o corpo da família real e traz aflição para todos. Se os Brahmanas, se os Kshatriyas ofendem, né, causa furor, né? Assim, enfurece a família dos Brahmanas, pode ter problema, né? Fala que a ordem bramânica da sociedade, ou a casta ou a comunidade espiritualmente avançada, e os membros de tais famílias altamente elevadas eram sempre tidos em grande estima
pelas outras castas subordinadas, a saber, a ordem real administrativa, a ordem mercantil e os trabalhadores. Então, todo mundo respeitava e reverenciava a família dos Brahmanas. Né? Continuando. A Shuddha Goswami disse, né? Ó Brahmanas, o rei Yudhishthira apoiou plenamente as afirmações da rainha que estavam de acordo com os princípios da religião. Yudhishthira também é compassivo, ele apoiou, né? E as afirmações dela estavam de acordo com os princípios da religião e eram justificadas, gloriosas e cheias de misericórdia e equidade e sem duplicidade. Então já em contra das escrituras e eram justificadas, gloriosas e cheias de misericórdia. Então no Yudhishthira também um rei compassivo, ele apoiou. Né? E no significado aqui, Maharaj Yudhishthira era o filho de Dharmaraj ou Yamaraj, que era o filho, né, de Yamaraj. Apoiou plenamente as palavras da rainha Draupadi, que pediam a Arjuna para libertar Ashwatthama. Então Maharaj Yudhishthira também apoiou. Não se deve tolerar a humilhação do membro de uma grande família. Arjuna e sua família estavam endividados com a família de Dronacharya, porque Arjuna aprendera dele a ciência militar. Então Arjuna era o maior guerreiro do mundo, mas o professor dele era Dronacharya, que é o pai de Ashwatthama. Caso se mostrasse ingratidão para com essa família tão benevolente, isso não seria justificável de modo algum do ponto de vista moral. Moralmente não era bom fazer isso. A esposa de Dronacharya, que era a metade do corpo daquela grande alma, devia ser tratada compassivamente e não deveria ser afligida por causa da morte de seu filho. Isso é compaixão. Né? Ela não queria causar sofrimento na mãe dele. Tais afirmações de Draupadi são desprovidas de duplicidade, pois as medidas devem ser tomadas com pleno conhecimento. Havia ali sentimento de equanimidade, visto que Draupadi falou baseada em sua experiência pessoal. Ela falou assim, não quero que ela sofra como eu. Então, tinha equanimidade. Uma mulher estéril não pode entender o pesar de uma mãe. Draupadi hoje mesmo era mãe. Por causa disso, seu cálculo sobre a profundidade da aflição de Kripa era muito acertado. E era glorioso porque ela queria mostrar o devido respeito a uma grande família. Draupadi, totalmente avançada, né? Nakula e Sahadeva, os irmãos caçulas do rei, olha só, bem como Satyaki, Arjuna, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, filho de Devaki, juntos com as senhoras e outras, até que aí Devaki junto com as senhoras e outros, todos concordaram unanimemente com o rei. Quando o Yudhishthira falou isso, todo mundo, até Krishna, né? Todo Arjuna, todo mundo concordou com o rei. O Yudhishthira é muito poderoso, né? Vamos ver aqui. Bhima, entretanto, o único que não concordou, discordou deles com raiva e recomendou que se matasse esse réu, o qual e sem nenhum propósito assassinar as crianças que dormiam, que também era um filho dele também, né? Uma das crianças era filho dele, né? Sem nenhuma vantagem, nem para ele, nem para seu mestre. Então, Bhima não tolerou e falou, não pode perdoar essa pessoa, não pode falar o que for, mas ele não está agindo como Brahmana, ele é um Brahmabando caído, então, na minha opinião, tem que matá-lo. Bhima. Então está tendo um desacordo aqui. Todo mundo é voto puro, Arjuna, Draupadi não mata, e Bhima mata. Então está aqui, Krishna vai resolver essa polêmica aí. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.